Esse é o vídeo da recompensa de julho. Está atrasado, eu já expliquei os porquês. O papel da Rússia, a geopolítica da Rússia através dos séculos. Eu escolho o tema político 2. Então você pode assinar pelo Apoia ou pelo Catarse. Então eu vou começar pela geopolítica pós-Muro de Berlim, pós-União Soviética. Qual seria a pretensão geopolítica da Rússia? Depois eu vou ir para outras épocas, para a União Soviética e depois para o início do que se diz nação russa. Então, qual é a geopolítica da Rússia no pós-União Soviética? Aí eu vou ter que entrar em aspectos que não fazem parte da narrativa oficial, mas não deixam de estar documentados. A minha análise, o meu estudo, amarra todos esses elementos numa coisa só. Então essa é a minha parte, a minha análise. É por isso que isso é uma coisa que não dá para se fingir, né? Tem muita gente que quer fingir certas coisas, certos entendimentos, o cara vai lá, copia e cola. Então é a minha análise que amarra todas essas coisas, os outros vão pegando elementos e copiam, né? Então, qual era a pretensão geopolítica da Rússia, que permanece a mesma? Quando o Muro de Berlim caiu, se tornou a Rússia. Tu tem aquele período de crise, onde os oligarcas que existiam dentro do engendro comunista se tornaram livres, né? Aí os Estados Unidos, livres no sentido que da perspectiva do Oeste. Então o neoliberalismo nos Estados Unidos entrou com tudo. Tu teve aqueles eventos, tentativa de golpe, essas coisas. Os agentes externos da Rússia voltaram, a maioria dos russos não saía do país, apenas agentes da KGB acessavam o mundo externo. Havia já rompâncias, penetrações culturais e penetrações tecnológicas através de operações da CIA e coisas do tipo. Minha teoria é que isso sempre foi um jogo marcado. Tá? Eu explico por quê a questão do governo global. Mas eu vou me ater a eventos meramente literais na maioria dessa análise aqui. Tá? Agora, eu estou explicando. O que de fato aconteceu literalmente. Então a CIA ela começou a penetrar com a Free Radio, né? E começou a lançar música de rock, tinha intercâmbio, tinha essas coisas, Olimpíada, foi que ele foi cedendo e o muro caiu. Aí quando o muro caiu, antes teve a perestroika, que uns dizem que foi feita de propósito para acelerar o processo de queda da União Soviética. Mas o comunismo, de fato, ele nunca funcionou. E não foi feito para funcionar, mas isso é outra história. Aqui eu tenho que me ater à geopolítica, senão eu vou parar em outros lugares aqui. Então, quando o muro caiu, antes o Gorbachev tinha feito um acordo, isso é muito importante porque remete a agora, a guerra na Ucrânia, 2023, 2022. Porque o Gorbachev havia feito um acordo, isso está comprovado através de documentos e papéis, com o presidente Bush. O acordo era que a OTAN... Qual era o objetivo da OTAN? Qual era o pretexto da criação da OTAN? A NATO, né? Era a Aliança do Atlântico Norte. Era proteger a Europa do comunismo. Isso incluía toda a bateria de inteligência, todo o aparato de guerra, baterias antiaéreas, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Uma vez que o muro colapsou, não haveria razão para a OTAN existir. Como muitos analistas de guerra, muitos especialistas em estratégia militar do próprio Estados Unidos e inteligência, como o coronel Douglas MacGregor, o Scott Ritter e outros caras, argumentam há anos que não é para ter mais OTAN. Então o Gorbachev fez um acordo com o Bush pai. E esses acordos, essas conversas estão documentadas, não foi feito
de maneira oficial, né, sobre a suposta vigência da lei internacional, que eu discordo de leis internacionais, porque para enforçar leis internacionais implica que você tem que ter uma espécie de tribuna internacional, uma espécie de polícia internacional. Onde é que está isso? Então isso é uma armadilha, usar a lei internacional como termômetro da legalidade de uma ação. Mas isso é outra história, para outra discussão. Então a geopolítica da Rússia, pós queda do Muro de Berlim, se tornou o seguinte: nós vamos desmanchar, nós vamos libertar esses países da União Soviética, nós vamos parar de querer dominá-los, contanto que vocês prometam para nós que vocês não vão expandir 1 milímetro em direção à Rússia. Não foi isso que eles fizeram, que os Estados Unidos fez. Então, quando o Pacto de Varsóvia foi diluído, que era a grande União Soviética, o Gorbachev pediu para fizeram uma tratativa verbal para que não se novos países não se juntassem à OTAN, ou NATO. E desde então a Polônia, a Hungria, né, e a República Tcheca se tornaram membros da NATO, depois a Geórgia e outros, e o último problema é a Ucrânia. Então, qual é a geopolítica da Rússia? Qual é a projeção geopolítica da Rússia? A Rússia quer aumentar as suas relações econômicas com todos os países, mantendo a sua soberania nacional, sua independência tecnológica. E os Estados Unidos e os internacionalistas não querem isso. Existe a chamada doutrina Primakov, ou internacionalismo multipolar, que implicaria múltiplas nações independentes unidas numa gerência global. Então, a projeção de governo global se divide entre essas duas. A Rússia acredita nessa multipolaridade, numa competição na multipolaridade. Os Estados Unidos não. Quem é quem, aonde, por quê, fica turvo, porque são todos internacionalistas. Essa quebra aqui, eu tenho uma teoria sobre essa guerra na Ucrânia. O Papa não quer que a Igreja Ortodoxa exista, porque a Rússia é o último país do mundo que tem um exército soberano, tecnologia, recursos naturais, expansão, tamanho de território e uma religião a par da Igreja Católica. Porque se tu estudar a geopolítica da Igreja Católica, tu vai ver que eles são a favor de governo global. Não vou entrar nesse assunto agora. Então, oficialmente a Rússia queria essas coisas e os Estados Unidos não deixam. Então, geopoliticamente, pós-Muro de Berlim, o que a Rússia quer, a projeção dela é fazer negócio com os outros. Ela abriu seus mercados para o neoliberalismo. O neoliberalismo roubou tudo, destruiu tudo, como ele sempre faz, como ele fez aqui no Brasil. A ascensão do Putin foi semelhante à do Lula, só que o Putin ficou, porque ele não é a boca aberta do Lula. Então, quando tu vê protestos pró-democracia, essas coisas dentro da Rússia, a maioria desses movimentos não são verdadeiros, como a maioria não são aqui no Brasil. Eles são operações da CIA. Então, esses movimentos são movimentos de desestabilização. Tá? A geopolítica da Rússia ela é bem humilde. O Putin veio restabelecer um Estado russo que ficou naquele ato entre o final do Muro de Berlim, o final da União Soviética, pós Boris Yeltsin, que era um bêbado que humilhava todo mundo. O país estava sendo despedaçado, como o Fernando Henrique fez, como o Temer, o Bolsonaro e esses outros fizeram agora. Destruíram a soberania nacional, né? Vendendo recursos, essas coisas. Então a função do Putin seria restaurar esses aspectos do país. A geopolítica da Rússia na União Soviética. A geopolítica da Rússia na União Soviética era: se tu pegar o acordo do Stalin, que ele fez com o Churchill, onde ele prometeu, tá? Irônico, já que eles não prometeram pós-Muro de Berlim que não iriam se expandir, mas o Stalin prometeu ao Churchill que ele não iria ficar naquela zona do Pacto de Varsóvia.
Os Estados Unidos usou o combate ao comunismo como pretexto para